Rio das Antas, a força da terra e do povo. Numa das mais belas paisagens do Vale do Rio do Peixe, brilha uma estrela no céu catarinense, nos seus 830 metros de altitude, com pouco menos de 320 mil quilômetros quadrados de relevo montanhoso e a principal hidrografia constituída pelo caudaloso Rio do Peixe. Os pouco mais de 6.200 rioantenses vivem no século XXI. Uma façanha que foi primeiramente construída por índios, tropeiros, caboclos estancieiros, gente que palmilhou estas plagas há cerca de 150 anos, cuja memória merece ser registrada nos descendentes das famílias Pontes, Ribeiro e Andrade. O nome Rio das Antas teria sido atribuído por João Fernandes Pontes e Generoso Ribeiro de Andrade, os quais, no início do século XX, se aventuraram em uma caçada próximo ao Rio do Peixe. Para chegar ao destino, percorriam as margens de um pequeno riacho, seguindo o rastro de duas antas até o momento que as marcas desapareceram, indicando sua entrada nas claras águas do pequeno rio. Os aventureiros seguiram rio abaixo até muito perto da margem do Rio do Peixe, quando a barranca cedeu ao peso dos caçadores caindo em cima das duas antas que fugiram fungando para a outra margem. Desiludidos e pelados, secaram suas roupas e armas, retornando para sua residência no Rio das Pedras e na Liberata, onde contavam a façanha do pequeno córrego que o denominaram Rio das Antas. Os velhos pioneiros destas paragens organizavam as suas relações por laços de compadrio e pertencimento a um determinado clã familiar, viviam da caça e da exploração de plantas comestíveis presentes nas matas, criavam uns poucos animais que lhes garantiam também a subsistência, cultivando a sabedoria popular, plantavam e colhiam, observando as fases da lua. Sem a presença do Estado, como instituição de segurança, valorizavam a palavra dada como se fosse lei escrita. Para o cuidado com a saúde, recorriam à sabedoria popular e ajuda de curandeiros, benzedores e entendidos. É impossível fazer história contemporânea sem o legado da sabedoria cabocla na construção da nossa terra, e não sem razão, cantamos em nosso hino, nos ancestrais, o orgulho dos rioantenses. A área que compreende o atual município de Rio das Antas foi palco das disputas de limites entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. Enquanto os moradores escondidos nas imensas florestas acreditavam que a terrinha onde moravam era o recanto para o sustento da sua família, os coronéis e apadrinhados políticos faziam um jogo de interesses que deu origem a uma das mais sangrentas batalhas ocorridas nesta pátria, nem sempre mãe gentil. As terras na região do Vale do Rio do Peixe, ocupadas pelos caboclos até o início do século XX, foram cedidas à Brazil Railway Company, cujo proprietário criou uma subsidiária para realizar a venda e legalização das áreas que estavam em torno da Ferrovia São Paulo-Rio Grande, obra que tinha sido responsável por sua construção. Os pobres sertanejos que pacificamente construíram sua história foram forçados, em nome do progresso, de uma hora para outra, abandonar os terrenos onde ocupavam. Simultâneo à colonização levada a cabo pela empresa Brazil Railway Company, os poceiros alimentavam a esperança pregada por José Maria, monge que se apresentava como sucessor de João Maria de Agostini. O grande número de trabalhadores contratados e demitidos na construção da estrada de ferro foi se somando aos desgostosos caboclos que, a estas alturas, já careciam de um líder confiável para as suas demandas. Sobre isso escreveu Espiridião Amin. De 1912 a 1916, ocorreram os episódios que passaram a ser conhecidos como Guerra do Contestado, sobretudo um conflito social em que milhares de caboclos tombaram defendendo seus direitos pela posse da terra, lutaram contra o sistema opressor, o capitalismo estrangeiro e o abandono em que se encontravam. Revoltaram-se com os grandes fazendeiros, coronéis, autoridades e contra todos os que os subjugavam. Neste chão foi lançada uma semente pelos homens e mulheres do contestado, o sonho de justiça social. Por volta do ano 1910,
Atraídos pelas terras férteis e com preços acessíveis, começaram a chegar imigrantes alemães, alguns vindos diretamente da Alemanha, outros já estabelecidos no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. A colonizadora que revendeu os lotes aos novos proprietários se encarregou de expulsar os poceiros ali residentes, intensificando os descontentamentos. Estes facilmente organizaram redutos de resistência, que culminaram na batalha ocorrida no dia 2 de novembro de 1914 e que teve lugar na vila de Rio das Antas e foi denominada Flagelo de Deus. Nesta ocasião, além da morte do líder Francisco Alonso e em torno de 20 revoltosos, os colonos pagaram com o sangue de 7 homens e uma menina, enquanto os revoltosos, depois deste episódio, foram liderados por Adeodato, que se dizia enviado pelo monge. Os colonos remanescentes foram transferidos para o interior do Paraná e de São Paulo, permanecendo na vila apenas os irmãos Wilhelm e August Zolli. Sobre o flagelo de Deus se lê no monumento comemorativo aos 70 anos da Guerra do Contestado. Em 1910, a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande funda a colônia Rio das Antas, berço da colonização alemã e polonesa no Alto Vale do Rio do Peixe. Quando a ferrovia tenta pela primeira vez promover a instalação de imigrantes europeus no Vale do Contestado, a incipiente vila é alvo dos caboclos expoliados de suas terras, em 2 de novembro de 1914, entrincheirados neste local, os colonos defenderam suas famílias do violento ataque que resulta em muitas mortes. Depois aqui, surgem os primeiros projetos do modelo minifundiário catarinense, fazendo conviver lado a lado os caboclos e os colonos. Em 1909, tem-se o registro da primeira casa comercial do povoado de Rio das Antas e, em 1916, uma sala de remédios, cujo comércio foi aos poucos se multiplicando com a retomada da colonização. Em 1926, já existia uma gasosaria, sendo esta um ponto de encontro da juventude e o ambiente escolhido pelas famílias para a realização de comemorações. Em 1912, tem-se notícia de um espaço destinado ao funcionamento de uma escola dentro da estrutura da empresa colonizadora e, por volta de 1918, já existia uma escola na localidade do Imbuial, para onde haviam se retirado os caboclos e outros colonos depois da batalha denominada Flagelo de Deus. Aos poucos, em todos os núcleos populacionais, uma das primeiras preocupações era a construção de uma escola, cuja professora era sempre uma mãe de família. Em 1924, teve início a Escola Mista Estadual de Rio das Antas, funcionando numa casa alugada, cuja primeira professora foi a senhora Jacinta Nunes Ribeiro. Na década de 1940, foi construído o primeiro prédio público para funcionamento da escola, sendo que em 1945 foi criada a Escola Mista de Rio Preto, no distrito de Ipomeia, e o Grupo Escolar Fernando Machado, em Rio das Antas. Os pioneiros venceram agruras pela posse do chão e estas não podem ser esquecidas na história das muitas famílias expulsas e vitimadas pela Guerra do Contestado, triste episódio que nossos corajosos caboclos bravamente defenderam e que nas batalhas eles chamavam Guerra de São Sebastião. Dos velhos caboclos residentes na antiga colônia, vale recordar Manuel Pontes, Sebastião e João Correia. Veteranos da Guerra do Paraguai e com direito de propriedade assegurada pelo imperador Dom Pedro II, e mais uma centena de caboclos que ocupavam as terras desde o final do século XIX e que tiveram suas propriedades legalizadas pela Companhia Colonizadora. Até o início dos anos 1940, boa parte dos poceiros já tinham seu título de propriedade depois de realizar o pagamento das terras conforme determinava a companhia. A partir de 1918 até o início dos anos 1950, quase 100 famílias descendentes de alemães
vindos do Vale do Itajaí, algumas diretamente da Alemanha, e outras do Vale do Rio dos Sinos, e outras 50 de origem italiana, procedentes da Serra Gaúcha, adquiriram terras na colônia Rio das Antas e na colônia Rio Preto, fazendo do então distrito de Campos Novos e da Estação Princesa Isabel duas vilas em franco desenvolvimento. Enquanto a primeira leva de imigrantes de origem alemã eram mais afeitos ao comércio e às atividades do segundo setor, destacando-se entre os pioneiros o Sr. João Groth. A leva de imigrantes italianos, dentre eles, cabe menção à família de Cândido Pierdonat, que chegou na região em 1924, dedicaram-se à exploração da madeira e instalação de serrarias. Conheciam com propriedade a agricultura do tipo familiar de subsistência e a pecuária e as exerciam de modo rudimentar e muito semelhante àquela praticada na distante Itália, da qual traziam apenas lembranças e cultivavam saudade. Na colônia Rio Preto, que também se chamou Sede Dona Elizabeth, Estação Princesa Isabel e, finalmente, Distrito de Ipomeia, os imigrantes de origem alemã adquiriram, preferencialmente, as terras à margem direita do Rio do Peixe. Já os gaúchos, que chegaram mais tarde, foram adquirindo as terras que estavam à margem esquerda do mesmo rio. Não foram poucas as dificuldades enfrentadas por todos os imigrantes nesta nova terra, mas a soma de esforços transformou o distrito de Rio das Antas e a vila de Ipomeia em município e distrito. Da retomada da colonização até a emancipação de Rio das Antas e a criação do distrito de Ipomeia, existiam em franco funcionamento cerca de 150 estabelecimentos comerciais. O desenvolvimento social e econômico exigiu a mobilização das forças locais para melhorar o transporte ferroviário e rodoviário. Em Ipomeia, os madeireiros se empenharam na viabilização e construção da estação para o transporte da sua produção. Em Rio das Antas, a construção da ponte para substituir as balsas que faziam a travessia do Rio do Peixe. Estas iniciativas tiveram sua edificação na década de 1930. A agricultura de subsistência, o pequeno comércio e a exploração da madeira nativa movimentaram a economia do município por 5 décadas. Por ocasião da criação do município, já aparecia a fruticultura, a suinocultura, avicultura e laticínios. Dentre a produção agrícola que merecia destaque, vale recordar o plantio de trigo e a instalação dos moinhos no vilarejo. O extrativismo e a exploração da madeira, que conheceu seu auge nos anos 1950 e 1960, declinou na mesma velocidade nos anos 1980. Em substituição a tudo o que se tinha experimentado na agricultura, em meados de 1960, teve início o sistema de integração agrícola colocado em prática pelas indústrias Perdigão e que teve seu auge na década de 1980, declinando posteriormente, mas permanecendo até os dias de hoje com diversas outras empresas parceiras em modalidade semelhante. Neste período, também cresceram a solidariedade e a corresponsabilidade entre as diversas manifestações culturais, religiosas e sociais. As carreiradas, os puxeirões, as festas de casamento, aniversários e batizados que terminavam com bailes estavam presentes desde a década de 1920 e estimularam o surgimento da primeira escola de música exclusivamente para moças e os blocos de carnaval que desfilavam na gasosaria. Estas manifestações culturais deram origem ao Grêmio das Violetas e, posteriormente, ao Clube Havaí, em Rio das Antas, e ao Clube das Camélias e à Sociedade Recreativa de Atiradores Princesa Isabel, em Ipomeia. A bravura, o trabalho e a organização da gente que mostra a força da terra e do povo atende 1.300 crianças nas 2 escolas de ensino fundamental e 3 de educação infantil. A cidade também é servida pela Escola de Educação Básica Santos Anjos e pela Escola Especial Meu Recanto, mantida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Das mais de 600 propriedades rurais, quase 300 no sistema de integração nos segmentos de aves, suínos e leite garantem um movimento comercial para mais de 500 empresas de pequeno e médio porte e outras 400 microempresas. Esta infraestrutura é servida pelo Sistema Único de Saúde nos 2 postos de saúde da família e na unidade de pronto atendimento, que conta com mais de 80 colaboradores que realizam, em média, 9.000 atendimentos por mês. Esta história nos faz cantar com vibração que a nossa Rio das Antas é terra de boa gente, berço da amizade, terra de fartas culturas, ninho pátrio por nós amada.